Fala aí, meu povo! Boa noite pra vocês, hein? Como eu disse no vídeo de ontem, o Barcelona tá muito bem, líder do campeonato, com justiça, e não tem nada que se preocupar. Acho que nada como o próprio Barcelona se sentir incomodado, por mais que eu já vou começar pelo final pra depois falar do jogo, tá? Por mais que eu acho que o Ferran não tem nenhum motivo, se ele mandou os críticos calarem a boca depois do terceiro gol dele, é muito bom que exista raiva no Barcelona e não conformismo, e não tá tudo bem, e não é isso daí. Esse time precisa de fome, precisa de continuar querendo, e contra o Atlético de Madrid deu uma respostaça depois da sensação que deixou contra o Alavés, que pegou um time de meio de tabela mais para lá do que para cá, e que foi ganhar com mais dificuldade, também com 3-1 nos acréscimos do segundo tempo, mas com mais dificuldade do que ganhou do Atlético de Madrid. Em estatísticas tem muitas coisas positivas nesse jogo contra o Atlético de Madrid, eu vou mostrar aqui para vocês. O time se defendeu muito bem, o time teve um ótimo Rafinha, para mim o Rafinha volta melhor do que na temporada passada. Existiu uma dúvida se o que o Rafinha tinha feito seria aquela temporada dos sonhos, né, Once Is Your Dream, ou se ele manteria o nível, tirando que ele ficou 2 meses fora, queria voltar antes, antecipou e tal, mas quando esteve em campo muito bem e faz um golaço contra o Atlético de Madrid. Seja bem-vindo à temporada 2025-2026. Dani Olmo, que já tinha marcado contra o Alavés, marcou e jogou demais, sofreu pênalti, fez um golaço e jogou demais contra o Atlético de Madrid. Bom Lamine Yamal, inclusive, nem sempre, mas inclusive sem a bola, nem sempre porque eu ainda acho que o Ranco algumas vezes avançou demais sem a perseguição do Lamine. Alguns ajustes na pressão de saída de bola, o que quem é que foi muito mal, o Lewandowski, não precisa nem falar, mas vou falar aqui. E o Pedri é o Pedri, né? Já de cara, tá tudo bem com o Pedri. Hans Flick disse na entrevista que estava tudo bem. Rafinha disse que ele e Rafinha estava muito cansado e pediu para sair, e que provavelmente fez o mesmo Pedri. Deu para ver que não teve nenhum gelo em qualquer parte muscular do Pedri para já começar um tratamento no banco de reservas. Estava só ali cansado, comemorou o terceiro gol e saiu correndo com tranquilidade. Aparentemente tudo certo, veremos só a questão do Dani Olmo, a questão do ombro dele, se foi só uma dor, se tem alguma coisa que preocupe. Lembrando que o Firmino ainda fica de fora até depois do jogo de semana que vem contra o Eintracht Frankfurt. Então é o que mais preocupa, é a situação do Dani Olmo. Mas, meu povo, o Barcelona jogou como time, essa é a chave. Individualmente os caras são muito bons, os movimentos na frente são muito bons, a gente já tinha visto isso na temporada passada. O Barcelona pegou um time que vinha de 11 vitórias em 13 jogos, tinha tido uma derrota para o Arsenal, outro tropeço no meio disso, mas teve vitória contra a Inter de Milão e uma grande arrancada de 7 vitórias consecutivas do Atlético, 8 vitórias consecutivas. E o Barcelona ganhou desse time com um pênalti bizarramente perdido pelo Lewandowski e muitas jogadas do Barça que poderiam ter terminado em gols antes do gol do Ferran no último lance do jogo. O que a gente vê do jogo é um Barcelona que permitiu ao Atlético quase nada de finalização. No primeiro tempo é só a finalização do gol do Alex Baena, e no segundo tempo o Atlético só começa de fato a finalizar um pouquinho mais no minuto 80. O Barcelona já tinha Rafinha e Pedri fora do jogo, os dois muito cansados, o time começou a perder cara de time. E aí o Atlético de Madrid, pela urgência, começou a pressionar. De resto, nem permitir finalizações o Barcelona permitiu, porque controlou muito bem, porque pressionou muito bem o Atlético de Madrid, manteve a bola muito tempo longe do seu campo de defesa, e eu acho que isso fez toda a diferença. Olha só, eu vou mostrar para vocês, não posso mostrar aqui, mas eu vou ilustrar para vocês todas as finalizações do Atlético de Madrid. A primeira é a do Baena, 19 minutos de jogo, ele faz o gol. Depois o Atlético de Madrid volta a finalizar no minuto 52, aquela cavadinha que o Julián Álvares tenta, porque já chegou sem ângulo. Um minuto depois tem aquela do Gil Simeone, né? Que é uma jogada de linha de fundo, vem um cruzamento para trás e ele bate meio que na orelha da bola, bate muito mal, ela sai quase que para lateral. Depois tem já no minuto 80 aquela do Thiago Almada, que ele ganha do Pau Cubarsí. Para mim o Pau Cubarsí, ele e o Lewandowski individualmente foram os pontos negativos do jogo, que o Thiago Almada sai limpando a defesa do Barcelona e coloca para fora. Tem um chute do Molina, né, já aos 45 do segundo tempo, depois que é desviado, vai para escanteio. Na cobrança do escanteio, o Ranco manda para fora. E depois, no minuto 93, tem uma do Griezmann também, depois de um cruzamento de escanteio. Só. Depois do minuto 80, algumas do Atlético de Madrid, só a do Almada com perigo. E antes, 2 escapadas do Julián Álvares, uma sem ângulo e uma que gerou a finalização sem perigo, mas a jogada era com perigo, do Gil Simeone.
Barcelona, por outro lado, finalizou 19 vezes contra o gol do Atlético de Madrid, fora os ameaços, né? Cruzamento do Rafinha, alguns que passaram na frente da área e tal, de boas jogadas do Barça. Bom jogo do Koundé, tanto no apoio ao ataque, mas principalmente na concentração defensiva. O Atlético tentava jogar muito nas costas do Koundé, ele foi muito bem. Acho que tem um jogo ok do Baldé, que chega muito bem à frente, teve algumas más tomadas de decisões, termina premiado com uma assistência para o Ferran Torres. Ótimo jogo de novo do Eric Garcia como volante. O Eric, acho que em campo curto, né, quando abre muito o campo, como ele é lento, ele vai pior. Mas em campo curto, em espaços curtos, ele vai muito bem. Inclusive tem contundência para jogar no meio campo. Lembrando que não jogou Frenkie de Jong porque está com um processo febril. E nesse momento o Marc Casador tinha ficado de fora do jogo contra o Celta por uma lesão no aquecimento. Depois ele voltou ainda sem ritmo, não estava pronto para jogar. E como o Eric está respondendo bem, o Eric foi mantido no meio campo. E mais um bom jogo do Gerard Martin, um bom teste como zagueiro. Não acho que a falta dele no Gil Simeone seja para cartão vermelho. É um lance que tem muita gente do Barcelona entrando na área, que é um lance meio lateralizado, embora fosse em direção à grande área o Gil Simeone. Acho o cartão amarelo correto. Ele toca na bola, o Barcelona argumenta que nem seria falta. É falta, né? É um toque leve na bola e um toque em cheio no adversário. Mas não acho que seja para cartão vermelho, porque não geraria dali uma chance clara e manifesta de gol, porque ainda tinha uns zagueiros do Barcelona para disputar aquela bola. Não acho que tenha errado a arbitragem. O Pedri recuperou muitas bolas e de novo conseguiu armar muito bem o time. A assistência para o Rafinha é ótima no primeiro gol. E o segundo gol do Barça, para mim, é um golaço, não pela finalização do Dani Olmo, nem conta como assistência do Lewandowski, mas eu vou roubar um pouquinho aqui e contar como se fosse um passe do Lewandowski, porque é uma posse de bola de 70 segundos do Barcelona, e pelo que eu contei, porque depois eu voltei ali a fita, por assim dizer, 27 passes e 70 segundos para chegar ao gol do Dani Olmo. A jogada sai de um lateral, que depois é um cruzamento do Rafinha que não encontra o Lewandowski, o Atlético de Madrid dá um chutão para a lateral para afastar a bola de dentro da área. Rafinha bate o lateral para o Pedri, que é Pedro também, Pedro Gonçalves. A bola roda, vai na direita, não acha, volta na esquerda, não acha, vai no goleiro. O João Garcia sai jogando por dentro. O Barcelona começa a construir por dentro. O Rafinha sai da posição de ponta, vai jogar para buscar um espaço perto do Lamine Yamal. Ali o Barcelona concentra muita gente. Bola por dentro para o Eric, Pedri, condução, Dani Olmo, Lewandowski, gol. 27 passes, todos os jogadores tocaram na bola, 70 segundos. Uma posse de bola imensa, toreou o Atlético de Madrid de um lado para o outro, saindo bem das pressões do Atlético, achando jogadores livres, todo mundo se movimentando, jogando como time. Jogando como time na temporada passada. O Barcelona foi muito longe. Se jogar como time essa temporada e fisicamente estiver bem, pode ir muito longe essa temporada. Precisa de fazer mais jogos assim, para que primeiro não perca os pontos. Não teve o Shit November da temporada passada, é líder do campeonato. E vamos ver o que o Real Madrid faz contra o Atlético de Bilbao. O Atlético que não está bem, mas jogar em São Mamés é sempre muito difícil. E o Real Madrid não está vivendo um momento muito inspirador, muito inspirado. Mas é líder independentemente do que faça o Real Madrid. O terceiro gol do Barcelona veio depois de um momento que o time estava só se defendendo. As mudanças que foi fazendo o Hans Flick era para isso, até porque ele não tinha muito mais peças para atacar. Entrou bem o Dro, né? Acho que mantendo posse de bola, com uma boa noção do que o jogo pedia naquele momento. E o Ferran faz o gol e manda alguém calar a boca. Como só tinha um torcedor do Barcelona basicamente no estádio, eu imagino que seja para a torcida do Barça, que criticou ele muito depois do jogo de Stamford Bridge. Cá entre nós, o Ferran Torres não é o Messi, que você não pode criticar o Messi, né? O Messi tem direito, de vez em quando, de jogar mal, ainda hoje. E o Ferran Torres tem menos esse direito, ele tem menos direito adquirido de ter uma péssima noite como ele teve em Stamford Bridge. Assim como o Lewandowski, que já tinha um rum ali no Camp Nou, pelo mau jogo que ele estava fazendo. Então, eu gosto da resposta e da raiva, mas é evidente que eu acho que o Ferran Torres precisa de autocrítica para melhorar e de entender, me vaiaram porque eu joguei mal. É um jogador reserva tentando ganhar posição, é um cara de rotação de elenco, não é o melhor jogador do time, que sempre tira o time do buraco e que um dia foi mal e foi injustiçado. Acho que a torcida tem até bastante paciência com o Ferran Torres, que marca gols na mesma proporção quase que perde eles. Já fiz aqui em algum vídeo uma análise disso, né?
de como o Ferran Torres é um cara que sempre está bem posicionado, que sempre se apresenta, consegue ler muito bem os espaços, então a bola sempre procura ele, porque ele é sempre uma boa opção. E depois ele tem uma taxa de 50% não uma taxa exata de 50% de conversão, porque é uma taxa excelente, mas assim, de perder uns gols feitos e de fazer o mesmo gol no jogo. Não é um atacante super confiável, que aliás é um ponto para essa temporada, tá? A gente viu mal o jogo do Lewandowski e de vez em quando o Lewandowski mostra que ele está melhor que o Ferran, aí de vez em quando o Ferran entra melhor do que o Lewandowski. O Barcelona tem um atacante ótimo e que esse sim já mostrou tudo que tinha para mostrar no futebol, que é o Lewandowski, de 37 anos, e é muito difícil, nem Messi e Cristiano, se eu não estou equivocado, estavam na elite do futebol europeu com 37 anos. E o Lewandowski joga num time super intenso, que precisa de intensidade para todos, com 37. Então é lógico que ele vai sentir, e hoje ele não estava bem. Fisicamente, ele claramente é mais lento do que todo mundo, e tecnicamente também não teve num bom dia. O Ferran fisicamente pode oferecer muito mais do que o Lewandowski, tecnicamente é um cara muito mais errático. Então a gente tem dois atacantes que dividem os gols, deixa eu até conferir aqui quantos gols os dois têm na temporada. Eles dividem os gols do Barcelona nessa temporada, 10 para o Ferran, 8 para o Lewandowski, o Firmino tem 7, mas são dois que se juntar os dois, nesse momento eu acho que dá um excelente, né? Kylian Mbappé, Haaland, Harry Kane, o Barcelona não tem um atacante desse nível. O Barcelona tem Lamine, Rafinha, Dani Olmo, Firmino, Pedro. O Barcelona tem um tanto de gente que divide. Mas esse seguro de vida que o Lewandowski já foi, hoje ele não é. Inclusive, eu acho que para a próxima temporada, que o Barcelona precisa de um atacante seguro e não de uma outra aposta. De um outro jogador que vai disputar a posição e que vai ser, quem sabe, esse cara. Não precisa de, certamente, esse cara. Porque com o Leva acho que não vai dar mais. E o Ferran não é esse jogador de fazer a quantidade de gols que se oferecem para ele, né? Como foi contra o Chelsea, que ele perdeu um gol que não se poderia perder. Mas enfim, é uma ótima resposta do time. Tomara que seja assim daqui para frente, que o Barcelona tenha entendido depois das derrotas para Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea, que desse jeito não dá. Depois do apavoro que teve contra o Alavés e de deixar ponto no Raio Vallecano e que contra o Levante teve que ganhar na última bola do jogo, especialmente nos jogos fora de casa, né? Mas contra o Alavés foi em casa. Que tem entendido que desse jeito não dá. As notícias que saíram em Barcelona, inclusive eu conversei com uma pessoa de Barcelona nessa terça-feira que me falava, não, o que está saindo em Barcelona é real, que o Hans Flick está tendo dificuldade de fazer todo mundo remar na mesma direção, que tem jogador que está querendo ir para onde ele quer e não na direção do time. Tomara, e eu acho que as temporadas são feitas disso, de abaixar a bola, todo mundo perceber o erro, todo mundo querer corrigir e ter aquela sensação da temporada passada. Era uma sensação muito boa, que se existia não só externamente para a gente que via, mas internamente dava para perceber também que estava todo mundo junto na mesma direção. Talvez até a questão de saúde mental do Ronald Araújo faça todo mundo perceber que é preciso estar unido nesse momento, é preciso confiar no que o técnico diz e remar todo mundo junto. É muito mais fácil, e eu diria que só dá para ganhar assim, porque nos outros times estão fazendo isso. O Paris Saint-Germain, os caras confiam cegamente no Luiz Henrique. O Arsenal, os caras estão lá com o Arteta há não sei quantos anos e eles confiam no Arteta. O Kompany está montando um Bayern de Munique, que o que ele faz o Harry Kane voltar para jogar de camisa 5 muitas vezes é porque os caras confiam que se ele fizer isso vai dar certo e ele faz com que o Harry Kane, inclusive, confie nisso. Então é preciso confiar no técnico. A primeira coisa é comprar a ideia. Depois, se a ideia for boa, vai te levar a algum lugar. A gente viu na temporada passada que a ideia era boa. Corrigindo os problemas de defesa é uma ideia muito boa. E nesse jogo contra o Atlético de Madrid, a gente viu problemas de defesa corrigidos. Se o Barcelona permitir 7 finalizações para o seu adversário, sendo 4 delas depois do minuto 80, que o adversário vai lançar umas bolas na área para ver o que acontece, tá bom. Outra coisa é que permite muita finalização de qualidade. Mas são pontos para ajustar. O certo é permitir menos finalizações, como foi, pressionar bem, que o lançamento vire chutão, como foi contra o Atlético de Madrid. É um jogo redondinho, o Barcelona tem dessas de fazer contra o Atlético de Madrid muitas vezes, dos melhores jogos da temporada, abre distância em relação ao Atlético, o gol do Ferran Torres pode ser importante, porque nesse momento são 6 pontos em relação ao Atlético, se igualarem em número de pontos, o confronto direto é o primeiro critério de desempate, e o Barça não só abre uma vitória, mas abre 2 gols de saldo sobre o Atlético de Madrid no confronto direto, e coloca pressão em cima do Real Madrid.
tomou a liderança na rodada passada e a partir de agora é colocar pressão para cima do Real Madrid, que não está jogando bem, que também pode ser uma chave de virar ali de confiança talvez no trabalho do Xabi Alonso, mas que não está jogando bem, que está deixando muito ponto pelo caminho e que tem um jogo difícil contra o Atlético de Bilbao. Nesses pontinhos que se vai somando aqui e ali, se vai construindo uma vantagem para quem sabe ganhar o campeonato. E seria muito importante para o Barcelona conseguir isso, porque depois do campeonato de pontos corridos, vamos ver se lá em fevereiro, uma vez no mata-mata da Champions, como é que o Barcelona reage. Mas por enquanto, melhorar fisicamente, melhorar o nível de atenção, de concentração, de intensidade que o Hansi Flick tanto fala, pressionar bem o adversário para não permitir muitas finalizações, que os caras da frente melhorem, como o Dani Olmo está melhorando, como o Rafinha melhora os caras, como o Lamine Yamal dá para dizer que o Lamine Yamal tá solto de novo, né? Outra coisa que sempre joga bem ou não, mas que tá solto de novo. E tem essa questão do 9 aí. E contar com o Pedri, né? Contar com o Pedri, que é sempre essa garantia de o jogo ter sentido. Ótimo jogo do Barça, o melhor jogo da temporada, melhor jogo desde a temporada passada, aquele jogo contra o Real Madrid, o 4-3, que também tinha sido um bom jogo, apesar de ter sofrido 3 gols. É isso, meu povo. Se você chegou até aqui, faça favor de deixar um like aí, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos também. Tchau, tchau, hein? Até mais.